quê? Que a nossa amamentação, ela começa primeiro aqui, ó, na mente, né? Então, antes de tudo, antes de toda transformação física, antes de todo contato pele a pele, né? Ou seja, você conhecer o seu bebê, primeiro a amamentação ela começa na nossa mente. E é muito importante a gente saber disso, porque eu sempre falo que a amamentação ela é um quebra-cabeça. Existem várias pecinhas que no decorrer do processo eu preciso ter conhecimento e saber quando uma não está encaixando com a outra. A gente vai falar exatamente dessas emoções e as suas interferências. As emoções, elas interferem tanto de forma positiva como negativa. Por isso que é importante a gente ter um equilíbrio em relação a essa maternidade da gente, né? Então, quero falar para vocês, deixa eu diminuir aqui, que amamentar, não sei se vocês todas concordam, mas amamentar, ela vai muito mais do que nutrir uma criança, né? É um processo que envolve interação profunda entre mãe e bebê, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de defender de infecções, em sua fisiologia e no desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Então, por esse conceito, né, do próprio Ministério da Saúde, a gente vê que a amamentação ela é muito mais do que simplesmente um peito e uma mama acoplados. Envolve toda a questão da inteligência, a questão cognitiva da criança, a alimentação emocional dessa criança, a alimentação emocional dessa mãe e também nutricional, né? O leite materno, nós estamos inclusive no agosto dourado, que é exatamente o alimento ouro, aquele alimento que é essencial, fundamental para o desenvolvimento e crescimento do seu bebê. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa compreensão que ela é muito mais do que nutrir um bebê. A amamentação envolve muitos fatores. E a gente precisa estar atento a que fatores são esses. E aí eu sempre falo, né, que tudo começa com o início da amamentação. É o emocional. Começa na mente. A virada de chave que a gente precisa fazer é exatamente saber que é um processo, saber que a gente precisa confiar nele e saber quais são as peças que a gente precisa encaixar melhor. Então, o início da amamentação, ela é emocional. E é a virada de chave que eu preciso ter para, de fato, conferir a confiança da mãe. Porque quando eu não compreendo que a amamentação, ela começa aqui, ó, na gestação, então, na gestação a gente começa a preparar a nossa mente para amamentar. Não sei se vocês sabem, mas o leite, ele começa a ser produzido aqui, ó, na gestação. Mais ou menos no segundo trimestre, começa a ter a produção do leite. Só que a descida mesmo, digamos, vamos despencar o leite, vai acontecer quando a gente desprende a placenta, que é aquele órgão que deixa o bebê acoplado durante, pelo menos, né, os 9 meses, quando é uma gestação que completa todos os seus estágios. Então, quando a gente desprende a placenta, a gente tem o nosso bebezinho aqui, e aí aciona o sinalzinho que o bebê nasceu e eu preciso ter leite para amamentar. Para começar, de fato, esse início da amamentação emocional. Tá certo? Então, começa aqui, ó, na gestação. E eu preciso entender isso, porque às vezes quando eu caio assim, ó, de paraquedas, logo aqui, essa nossa parte que é o pós-parto, com o bebê já no colo, e eu não tenho essa compreensão que a amamentação, ela é um fator emocional também, é um processo multifatorial que depende de vários fatores, não só físicos, né, mas também psíquicos e emocionais. A gente compreende melhor, a gente entende melhor os desafios que a gente possivelmente vai enfrentar durante essa toda a jornada. Por isso que eu digo que é a virada de chave. Que se a gente não tiver bem nítida essa compreensão, eu posso facilmente ferir a minha confiança enquanto mãe. Eu chegar aqui no pós-parto, ver um mundo de desafios, a questão dos hormônios, eu sempre digo que é montanha-russas, né? Sobe, desce, porque aqueles hormônios que são próprios da gestação, eles vão cair para dar de encontro para os hormônios da amamentação, que é a prolactina, que é para produzir o leite, e também a ocitocina, que é exatamente para
descer o leite. Então, aqui começa tudo, né? A amamentação emocional. Só que o que a gente vê na prática, e eu percebo muito isso quando atendo as pacientes só no pós-parto, que a gente acha, na maioria das vezes, que a amamentação é apenas colocar o bebê para mamar e pronto, é só observar a pega. Mas não é só a pega. E muitas das mães, né, famílias, a gente tem a compreensão que amamentar é algo natural. Eu sou mulher, eu vou amamentar, eu posso amamentar, ou eu vou amamentar de uma forma bem tranquila. Nem sempre é assim, infelizmente, né? Às vezes a gente tem uns obstáculos no meio do caminho, e aí eu preciso entender que a amamentação, ela não é somente instinto natural. Ou seja, não depende, muita gente faz aquela frase, né? Ah, basta eu querer amamentar. Ou então, a mãe não amamentou porque ela não quis. Não, nem sempre é assim. Às vezes a mãe não teve um apoio, às vezes a mãe não conseguiu, como que eu digo assim, seguir a caminhada devido à exaustão, que não é fácil. Às vezes ela não teve apoio da sua rede, que deveria ser apoio, mas acaba sendo rede de agouro. Às vezes tem um fator próprio do corpo. Tem mães que, minoria, né? Apenas 5% das mães não conseguem amamentar de forma exclusiva, porque tem um fator biológico que impede de ter essa amamentação. Mas a maioria, ou seja, 95%, tem capacidade sim de amamentar. Mas só que às vezes a gente tem desafios no meio do caminho e eu preciso entender esses desafios para poder contornar e assim fluir minha amamentação. Então, o que a gente vê no geral é exatamente isso aqui, ó, só a pontinha. Só achar que a gente nasceu, a mama tá grande, tá lá só no ponto para amamentar e basta colocar o bebê no peito e vai fluir. E não é assim. Existe aqui um mundo muito mais embaixo, né? Um mundo obscuro que a gente não consegue visualizar. Por isso que eu digo que é a pontinha do iceberg. O iceberg, a gente só olha aquilo ali, né? Mas se a gente for mergulhar, a gente vai ver que tem muita coisa ali envolvida. Então, como é uma amamentação, realmente ele é um processo. E esse processo pode ter, durante a construção, a gente pode ter vários obstáculos. Mas esses obstáculos não é só em relação à mãe. Por isso que a gente não pode se culpar ou achar que só depende, a amamentação só depende da gente enquanto mãe. Não. Existe uma mãe no processo, existe um bebê no processo, existe um mundo que eu chamo meio. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, é o ambiente que a gente vive, que tudo isso pode interferir para esse processo acontecer de forma mais tranquila possível. Então, por isso que é importante a gente ter essa compreensão. E aí eu trago outra citação aqui de uma psiquiatra, né, Cristiane também, minha xará, que ela diz o quê? Que a maneira como a mulher interpreta seus sentimentos e pensamentos tende a modular o seu comportamento, ou seja, a confiança daquela mãe em sua habilidade para amamentar e conseguir amamentar seu filho tende a ser comprometida pela ocorrência de sintomas de medo, insegurança e também outros sintomas depressivos. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? Que você que está aqui já me conhecem. Eu sempre falo que a amamentação é preventiva, né? Então é importante a gente aprender na gestação exatamente por isso. Porque eu digo assim, se eu tenho medo, se eu não tenho segurança em algo, ou eu tenho medo por conhecimento, né? Por falta de conhecimento, a tendência é o quê? É eu começar a fazer de uma forma mais insegura, porque eu tenho medo de não estar certo. Então, essa insegurança, ela bate. E dependendo como ela bater na nossa porta, a gente pode, sim, desenvolver sintomas depressivos, né? Ou então, nos culpar, achando que a gente não tem capacidade para amamentar. Ou então, a gente querer fazer tudo perfeito. E assim, gente, não existe amamentação sem suar camisa. Uma vez, compartilhando com vocês, eu vi uma frase assim, eu quero amamentar sem suar, sem nenhum suor.
Eu quero uma amamentação super tranquila, sem nenhum esforço. Tranquila, eu acho que a gente até consegue. Agora, sem esforço, na maioria das vezes, não. Porque a amamentação, querendo ou não, é um exercício, né? Tanto é que um dos benefícios da amamentação é fazer a gente perder o peso, porque a gente perde muita caloria quando a gente está amamentando. Então, amamentar de forma sem esforço, não sei. Pelo menos, eu não consigo prometer isso para vocês, enquanto consultora. Porque é um processo. De repente, para mim, Cristiane, é mais fácil conduzir. Mas, de repente, para outras pessoas, não. Ou vice-versa. De repente, para mim é mais difícil. E para outras é mais fácil. É por isso que a gente fala que a amamentação ela é única. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. Mas cada amamentação foi diferente. A nossa vivência é diferente. As crianças são diferentes. Então, a gente precisa ter isso bem em mente, que a gente é a gente. As pessoas podem até fazer comparação, mas a gente não pode ficar preso nessas comparações, porque cada um vive a sua alimentação no seu tempo, de acordo com as suas necessidades e as suas capacidades, tá bom? Então, por isso que vem essa questão da psiquiatria nesse relato. E aí, quando eu falo que a amamentação, ela começa no fisiológico, né? Ou seja, aquela amamentação emocional que começa na gestação para dar aquela transição para o pós-parto, que é quando você está com o seu bebê no colo, eu digo para você que a amamentação é multifatorial. Ela não tem só um fator fisiológico. O que é fator fisiológico? O fator próprio do corpo, né? A tua essência. Ah, eu tenho uma mama que não tive nenhum problema de desenvolvimento durante a minha puberdade, durante a gestação, desenvolveu, se preparou para amamentar minha mama, então tá tudo ok. Mas não é só fisiológico. Ah, meu mamilo é plano, meu mamilo é invertido. Não. Existem outros fatores. Por exemplo, psíquico, que é a questão do emocional, que a gente fala, né? A questão da nossa preparação, até que ponto que a gente está preparado para amamentar, até que ponto que a gente está preparada para enfrentar esses desafios, essas montanhas russas que mexem muito com o emocional, principalmente nos primeiros dias do pós-parto. Eu sempre falo para as clientes que os 30 dias são os mais desafiadores. Eu não digo nem 15, eu digo o primeiro mês de vida mesmo. Porque a partir do primeiro mês de vida, que de fato a nossa criança ela vai começar a se adaptar ao ambiente da vida fora do útero. E a gente também vai começar a conhecer essa rotina, porque não pensam vocês, não é só a mãe que não sabe amamentar, o bebê também não sabe. Então, é um aprendizado mútuo para a mãe, e eu digo, quando eu falo mãe, eu falo família, e para o bebê. É tudo novo. Ali a gente está aprendendo em conjunto. Então, cada dia é um dia diferente. E cada dia a gente fica mais fortalecido e a gente conhece mais o nosso bebê. Os sinais que ele nos dá para dizer de fato como é que está essa amamentação. Então, também tem a questão psíquica. E quando eu falo psíquico, também tem a questão da pressão externa. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero amamentar, mas se eu não amamentar A, o B vai falar. Acaba comprometendo também. Eu vou me sentir, será, menos mãe, porque de repente eu coloquei uma fórmula no processo. Se colocou, talvez teve necessidade de colocar, e a gente não precisa se culpar. A gente precisa entender que, se for preciso, a gente colocou e está tudo bem. E você não vai ser menos mãe por isso. Tem a questão ambiental, né? E quando eu falo ambiental, aí entra muito a questão da rede de apoio, entra muito a questão daqueles mitos que a gente ouve por aí, né? A questão dos palpiteiros de plantão, que a gente não está pedindo palpite, opinião para ninguém, e eles estão enchendo a linguiça da gente, dizendo que nosso leite é fraco, a criança está chorando é por fome, então coloca a fórmula, que a criança vai se viciar se ficar muito tempo no nosso colo, e a criança precisa de colo, porque ela está na fase ainda que a gente chama de esterogestação, precisa desse calor da mamãe, precisa desse calor da vovó, do papai, ou seja, precisa do calor humano, para de fato ela começar a se identificar com esse mundo que acabou de chegar para ela, né? Ela está conhecendo esse mundo. Aí tem aquela questão, tem que dar só um peito, não precisa dar os 2 peitos. Depois de 6 meses, né, o leite vira água, e aí você começa a ficar assim, será? Ou então, assim, você precisa ter 10 minutos da mamada para depois passar para o outro. Ainda tem gente que tem essas orientações, e não tá certo.
São orientações que já passaram há muito tempo, que só vai interferir a sua amamentação. Outro mito muito que a gente ouve muito, a questão da ambiental que influencia na nossa amamentação, é a questão da chupeta, né? Ah, o bebê coloca logo a chupeta, que aí tudo te tranquiliza, e o bebê vai dormir com mais calma. Claro, a chupeta faz o quê? A sucção não nutritiva, que é a mesma sucção que ele faz no peito, só que os movimentos são diferentes, mas tem o mesmo objetivo, que é acalmar a criança. E aí a gente acaba assim, ficou calmo, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que vai ter consequências mais lá na frente para a saúde da criança, não somente da alimentação, né? Mas também questão de desenvolvimento facial, enfim, várias interferências que a gente pode discutir em outro momento. Mas tem essas interferências ambientais. E às vezes também a gente pode colocar aqui a questão do nosso emprego. Eu vou amamentar, tem mães que só têm um mês de licença, né? Porque às vezes não tem respaldo legal, né, de CLT, e aí vai voltar a trabalhar com um mês. E às vezes no teu trabalho não te dá a oportunidade de amamentar os 2 que você tem direito, né, os 2 descansos, ou não tem um espaço lá para você ordenhar o seu leite. Enfim, existe várias interferências que podem sim atrapalhar o sucesso da sua amamentação. E a questão do cultural é a questão dos próprios mitos, né? É o que a gente aprendeu, às vezes heranças dos nossos próprios pais ou avós, dependendo da distância, né, em termos de vivência de amamentação. E quando essas interferências vêm de pessoas muito próximas, é mais difícil ainda a gente tentar solucionar, porque às vezes a gente tem medo, né, de confrontar no bom sentido e eles se ofenderem, principalmente quando é pai ou sogra, né, alguém bem próximo da gente, a gente fica com receio até de falar, porque querendo ou não, a gente também precisa deles, né, da rede de apoio. Mas só que eu sempre falo assim, a gente precisa que eles respeitem as nossas decisões, né? Os nossos desejos. Eu quero amamentar exclusivamente, então vamos respeitar. Vamos respeitar o limite dessa pessoa, a vontade dessa pessoa, sem interferências, né? Por isso que eu digo assim, rede de apoio tem que ser aquela pessoa que, de fato, te apoia, literalmente, e entenda os seus objetivos, entenda os seus propósitos com a amamentação. Assim a gente consegue contornar até mais. E eu até brinco com as pacientes, assim, Cris, eu não tenho coragem de falar isso. Aí eu mando um documentozinho, um artigo científico, então um trecho de um livro para dialogar, né? Porque a gente não vai bater de frente. Às vezes é questão mesmo de conhecimento que eles não têm. E não fazem por mal. Só que a nossa função é o quê? É educá-los para que nos ajude nesse processo. Então, a amamentação é multifatorial. Depende desses fatores aqui para, de fato, acontecer da forma tranquila. E quando eu falo fisiológico, é exatamente isso, né? O funcionamento do nosso corpo, como funciona a fábrica de leite. E aqui é importante falar para vocês, porque assim, a gente acha que o leite vai estar ali, vai produzir sem nenhum esforço. Só que a gente tem que fazer o quê? Estímulo. Quanto mais estimular essa mama, mais leite eu vou produzir. E tem a questão das modificações do corpo para amamentar, que é a questão das transformações na gestação. Tem mães que não fazem essa transformação na amamentação, e aí pode ter o que a gente chama de hipoplasia, é um mau desenvolvimento dessas mamas, não desenvolveu da forma correta. E aí tem comprometimento das glândulas que vão ter produção do leite. E ali, o que acontece? Ela pode amamentar, mas às vezes, na verdade, a maioria das vezes, ela não consegue amamentar exclusivamente. Mas está tudo bem. Mas só que quando ela sabe disso, é mais fácil ela assimilar que ela tem um fator que ela precisa de cuidado para manter a alimentação e a nutrição do seu bebê de forma segura. Então, isso a gente precisa ter essa compreensão. Às vezes eu não consigo amamentar exclusivamente, mas eu posso amamentar meu bebê. Então, amamente. E aí, a fábrica é diferente de estoque. O que é fábrica? A gente fala que o leite é fábrica e não estoque. Porque a gente vai produzir leite para saciar a demanda do nosso bebê. Não é para deixar leite estocado lá, porque leite parado, como eu sempre digo, não é de Deus. Leite parado
Mama parada, sem estar sendo drenada da forma correta, pode ter engurgitamento, pode ter mastite, ducto entupido e ainda pode inibir a tua produção. Porque existe outro fator, que é o fator de inibição da lactação, que a gente chama FIO, e quando a nossa mama está muito cheia, ele inibe, por uma questão de segurança, o nosso cérebro, não produzir mais leite. Então, se eu não amamento meu bebê dos dois lados, ou faço economia de mamada, ou seja, ó, vou colocar agora meu bebê desse lado. A próxima mamada não coloco, vou colocar nesse aqui. Então, por isso que a gente sempre orienta, né? Amamentar, de preferência, as duas mamas na mesma mamada. Porque eu vou estar drenando essa mama de forma igual e eu vou equilibrar a minha produção. Então, quando eu não faço isso, eu posso inibir a minha produção. Então, aquela sensação de mamas cheias, a gente deve ter, mas só na pojadura. Depois que o leite, de fato, desce, o que a gente espera é mamas leves, as mamas murchas, porque é sinal de drenagem eficiente da mama, tá certo? Naquela sensação assim, mas eu não estou sentindo as mamas tão cheias como no início da amamentação. O início é porque a gente não sabe o controle, não sabe quanto tempo precisa de leite para essa criança se nutrir. Então, o organismo, ele manda produzir. Produz. Depois que ele entende que a demanda é X para esse bebê, ele só vai mandar produzir X ml de leite, mas que é suficiente para nutrir esse bebê. E para tranquilizar vocês, durante a mamada, o corpo produz 80% do leite. Então, aquela sensação de mama vazia não existe. Nunca vai esvaziar, a não ser que você pare de estimular. Aí sim. Então, mas enquanto tiver estímulo, não esvazia. Ok? Quando eu falo também aspectos psíquicos, agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais, é importante saber qual a experiência que essa mãe teve, né, com a amamentação. E quando eu falo em experiência, não é só a Cris, eu estou amamentando pela primeira vez. Mas como foi você? Você foi amamentada? Você já viu alguém amamentando? Quais foram os comentários de amamentação que você vivenciou? Se foram comentários positivos, isso vai influenciar de forma positiva na sua amamentação. Mas se você está acostumado a ouvir só a coisa, o terror da amamentação, você vai achar que é só terror. Assim como se você só ouve que a amamentação é o mar de rosa, que na realidade não é, a gente não deve romantizar, né? Mas se você escuta isso, ou que escuta assim, toda mulher consegue amamentar, você vai ficar super tranquilo. E se de repente você tiver algum obstáculo no meio do caminho, você vai se frustrar, porque você construiu uma percepção da amamentação dessa forma. Então, é importante ter essa questão da vivência, né? Para a gente poder entender melhor como a gente vai perceber a nossa amamentação quando a gente estiver de fato na prática, que é a questão da experiência que eu estou falando, né? Positiva ou negativa. E do que eu acredito. Eu acredito que, de fato, a amamentação, ela é boa para mim, ela é boa para o meu bebê. A gente não pode amamentar só pensando no que as outras pessoas vão falar, mas o que você quer. Aí eu falo aqui a questão do propósito, né? Uma das perguntas que eu sempre faço quando eu atendo as clientes é o quê? O que você espera da consultoria? Qual o seu desejo com a amamentação? Qual a sua experiência com a amamentação? E a partir daí, a gente constrói a amamentação. Porque é baseado no que você quer, não o que eu quero. Entendeu? Então, o medo para amamentar, às vezes, trava a gente para amamentar. E tem muita questão do emocional, né? Os ambientais, a questão da rede de apoio, que eu já falei para vocês, né? A gente tem que saber se essas pessoas que vão estar ao nosso lado, elas vão nos ajudar ou vão atrapalhar, que eu chamo de rede de agouro. Se vão respeitar e acolher a minha decisão para amamentar. Se tem a questão dos palpiteiros de plantão, se eu sei conduzir esses palpites, ou seja, a gente não pode impedir ninguém falar o que quer, mas eu posso, selecionar, filtrar o que eu quero ouvir. E quando eu falo selecionar, filtrar, é o que de fato eu acredito. Então, se estão falando para mim toda vez, tu não tem leite, não tem leite, não tem leite, e eu sei que eu tenho leite, eu sei que eu preciso de um tempo, por exemplo, Tatiele está grávida, né? Ainda não teve neném. Mas se ela já sabe que colostro tem na mama e que esse colostro é em pequena quantidade
e que é super importante para a amamentação, alimentação emocional e física para o bebê dela, podem até chegar a falar no primeiro dia do pós-parto assim, tu não tem leite, dá logo forma que tu não tem leite aí, teu leite é fraco, não vai descer, e ela, se ela não estiver empoderada, se ela não estiver consciente do que de fato é a amamentação, ela pode cair, que eu chamo de armadilhas do desmame precoce. Mas se ela sabe que o colostro é aquele leite, que é pequena quantidade, e eu preciso de estímulo nessa mama, ou seja, fazer massagem, colocar esse bebê para mamar desde o primeiro momento, da primeira hora, vão falar, mas eu vou filtrar. Entendem? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Abre o microfone e só diz para mim sim ou não. Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, aí o que eu falo também muito para minhas pacientes, principalmente, né, nos Instagrams, é que mãe, a Mulher Maravilha, ou mãe que precisa de uma aldeia para criar uma criança. Então, qual é a mãe que a gente quer ser? Aquela mãe que pode tudo, né? Que consegue fazer tudo, e tudo, na maioria das vezes, só. Ou eu sou aquela mãe que eu vou precisar de uma aldeia. Quando eu digo uma aldeia mesmo. É uma aldeia para me ajudar a cozinhar, para me ajudar com os cuidados higiênicos do meu bebê, os cuidados com a casa, para fazer com que eu consiga descansar pelo menos 15, 20 minutos de sonequinha durante o dia, entendeu? Para eu ter um banho mais demorado. Qual é o tipo de mãe que vocês querem ser? Aquela mãe, Mulher Maravilha, ou que vocês querem ser uma mãe que tem uma aldeia ao redor de vocês para criar o bebê? Fica a reflexão aí para vocês, tá bom? Depois coloco no chat que aí eu vou olhar no final. Tem as questões culturais, né? Que é a questão da sociedade. Aí aqui entra também a questão das nossas empresas, né? Nossos trabalhos que nem sempre estão preparados para nos acolher enquanto mães que estão amamentando, respeitar nossos horários de descanso. Eu já tive pacientes que, tipo assim, foi para o serviço, o bebê já tinha 4 meses, né? Que era privado, e infelizmente na rede privada a maioria são só 4 meses de licença, e que, tipo assim, interromperam esse outro direito que ela tinha para extrair o leite. E ela começou a desenvolver um engurgitamento mamário, porque ficou muito tempo sem fazer ordenha. Então, ela quer amamentar, mas só que ela não tinha apoio cultural, né? Aí, no caso aqui, na empresa, né? Então, concorrência desleal também da indústria. Existe muitas mamadeiras, existe muito chupetas, que as indústrias falam que o bico é zero, ou então que esse bico é ortodôntico, que não vai ter interferência na sucção do bebê, que é igualzinho o peito. Ainda tem até das bombas, né, que a gente não vai falar marcas, mas tem bombas que tem, parece com a mama, aí diz assim, olha, isso aqui não vai causar nenhum malefício, o bico é igualzinho da mama, nada é igual ao peito da gente, né? É porque a boquinha do bebê vai se adaptar à nossa mama. Né? Então, tem a questão que a musculatura vai adaptar os seios e a boquinha do bebê. Quando é o contrário, não. A gente tem que adaptar com o utensílio. Por isso que a gente tem mudança de sucção, que são diferentes, né? Tem a questão das fórmulas, que tem algumas, né? Algumas redes de fórmula aí que falam que tem todos os nutrientes igual do leite materno. Nenhuma fórmula é igual ao leite materno. Ela tem umas deficiências em relação ao leite materno. O aleitamento materno, que é o leite materno, ele é um alimento ouro. Tem todos os nutrientes, e até porque ele modifica de acordo com a idade do bebê. Vai aumentando o bebê, ele vai aumentando as necessidades nutricionais. Então, ele vai equilibrando. Tanto é que o colostro ele é rico em anticorpos. Mas quando chega, tipo, seu segundo, terceiro dia, já vai diminuindo essa quantidade de anticorpos para dar mais gorduras na composição desse leite, para, de fato, a criança começar a desenvolver, né? Mentalmente e a questão do corpo também, né? O desenvolvimento físico dessa criança. E os julgamentos, né? Que a gente já comentou aqui. Então, todas essas frustrações, elas podem ser, sim, evitadas, desde que você, mulher, né, busque informações qualificadas e se prepare fisicamente, mas principalmente a sua mente e o seu autoconhecimento desde a gestação.
E quando eu falo se prepare fisicamente, é porque existe algumas situações específicas na gestação que a gente precisa fazer o manejo ainda na gestação. Por exemplo, pacientes que vão submeter a parte cesariana, ou que tem diabetes gestacional, ou que tem risco de pré-eclâmpsia, ou hipotiroidismo, situações específicas, cirurgias de mama, a gente precisa preparar fisicamente essas mamas antes do bebê nascer. Mas a maioria das mães, a gente precisa preparar apenas a amamentação emocional. É esse preparo mental da gente, saber o que a amamentação é um processo, que ela depende de vários fatores, que não é uma jornada simples, sem cansaço, sem suor, a gente vai suar a camisa, sim, mas quando a nossa amamentação estiver estabelecida, a gente só vai ser prazer. Não vai ter mais tanto cansaço, até porque o bebê já vai saber mamar e a mãe já vai saber amamentar. Então, vai ficar sempre mais tranquilo para a mãe, principalmente para a gente. Eu sempre falo assim. E quando a gente está no início da amamentação, existe todo um ritual para fazer. Eu tenho que alinhar o bebê, eu tenho que sustentar a cabecinha, eu tenho que trazer esse bebê ao seio. Mas depois que ele aprende, ele mama até assim, de cabeça para baixo. E não é mentira, não, é verdade. Ele mama de qualquer jeito. Às vezes a gente está conversando e ele só abaixa a nossa blusa, abaixa o sutiã e já mama sozinho. Você está fazendo outras coisas lá. Entendeu? Porque tudo é um processo. Tudo é uma construção. A gente vai construindo dia após dia. E eu sempre falo assim, a cada dia que a gente treina, a gente tende a ficar o quê? Melhor. Se você erra agora, você vai repetir o que você errou e você vai fazer da forma correta. E ainda associa ainda mais a amamentação com uma bicicleta. Quando a gente anda de bicicleta, não sei se todas vocês sabem andar, mas quando a gente aprende a andar de bicicleta, a tendência é o quê? A gente cair, a gente se machucar, a gente ter medo de continuar a andar porque caiu a primeira vez. Mas o que acontece? Sempre tem alguém do nosso lado, às vezes nossa mãe, nosso pai, diz assim, não, vamos lá. Aí ainda tem a rodinha, né? Que é aquele suporte do lado, né? Das rodinhas, aí vai andando. Aí tem uma hora que a gente faz o quê? Solta a criança vai embora, sozinha. E às vezes a gente tira a rodinha e ela ainda pensa que ela está com rodinha. E ela já não está mais com rodinha, ela não está mais com o suporte dos pais segurando. Lá ela já vai andar só. E uma vez que a gente aprende a andar de bicicleta, por mais que você não faça mais, mas você nunca esquece. Aquilo ficou na memória, as formas seguras de você pedalar. E assim eu comparo a amamentação. Você, quando aprende a técnica correta, você, quando aprende o que está alterado e o que não está alterado, você consegue ligar o alerta para dizer, esse bebê aqui está mamando, mas não está enchendo a bochechinha, não. Ele está sugando, mas ele não está engolindo. Tem alguma coisa errada aí. Eu vou observar a próxima mamada. Aí você observa, você sinaliza. Se você não consegue conduzir isso só, você chama um profissional. E aí, junto com você, vai conduzir essa amamentação. Mas se você não sabe desses sinais, o que acontece? Você não chama ninguém. Você vai continuar o processo da amamentação, achando que está tudo ok, porque se você era aquele iceberg lá no início, que é só a pontinha, né? Que é só colocar o bebê no peito, ou então só ganhar peso, e às vezes tem criança que ganha peso, mas está compensando por algum motivo. Então, o peso, eu sempre falo para as minhas pacientes também, o peso isolado não me diz muita coisa, mas se ele é um peso que está associado com eliminações, ok, a mãe está sentindo encher o leite, né, o seio, está conseguindo deixar essa mama mais macia no final da mamada, fazendo xixi, fazendo cocô, então realmente a gente está com mamada efetiva. Mas só o peso não, tá certo? E aí é isso que eu queria trazer para vocês, né? Para a gente entender que as emoções elas vão interferir no sucesso ou não da nossa amamentação. E agora eu vou abrir espaço de uns 10 minutos
para a gente socializar. Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntarem. Se quiserem testemunhar alguma coisa também, fiquem à vontade, para a gente entender bem como é que essas emoções, né, podem interferir na nossa amamentação. Tudo bem? Eu não entendi, Karim. Não vou... Como identificar se o bebê está com fome? É isso? Confirma para mim no chat. Ah, tá. Então, assim, eu sempre falo assim, que a gente precisa entender, né? Não somente associar, eu sempre falo que o terror das mães, nós mães, né? Eu sou mãe, eu me incluo nessa mostragem, é a gente achar que sempre o bebê chora por fome. E eu sempre digo que a fome, ela não é o único sinal de comunicação do bebê. Na realidade, como o bebê ele começa a chorar demais, é porque o negócio já está mais do que avançado. A gente tem que saber e entender o porquê, né? A fome é o último sinal. O choro, na realidade, é o último sinal de fome do bebê. Então, quando que eu vou saber se esse meu bebê ele está com fome? Porque existe a fase oral, né? Então, geralmente, os bebês, até uns 3, 4, 5 meses, eles começam a estar nessa fase oral. O que é fase oral? É sempre estar levando a mão na boquinha. Só que quando eles levam a mão da boquinha, nem sempre é fome, porque existe pelo tato, por isso que é importante a gente deixar os bebês sem luva, né? Eles têm a questão de desenvolvimento motor também e neurológico. Acalma eles quando eles colocam alguma coisa na boca, quando faz a sucção, né? Por isso que quando o bebê ele tá de repente chorando, ele às vezes ele nem tá com fome, mas se a gente colocar alguma coisa para ele sugar, que é a sucção, ele se acalma. Aí o que eu digo assim? Quando que eu vou saber que é fome? Que o meu bebê tá colocando a mão na boca por fome mesmo. Ele dá uns sinais, né? Uns sinais de fome. Os primeiros sinais de fome, a criança vai ficar tipo se mexendo lentamente, começar a querer levar a mãozinha na boca e fica inquieto, mas um inquieto mais claro, né? Mais tranquilo. Depois ele começa a espernear um pouquinho mais, né? Começa a se mexer mais intensamente, começa a fazer caretinha e começa a dar um chorinho bem fraquinho, né? Começa a se irritar. Quando chora demais e fica estugando com muito vigor, é porque ele está com fome, tá? E aí são essas diferenças, Karen, que a gente tem que fazer. Se ela está sugando porque ela está com fome mesmo, e como é que eu vou saber? A sucção por fome é uma sucção mais vigorosa. Ela vai sugar mais assim, ó. Quando é uma sucção por prazer, uma sucção para acalmar, é uma sucção mais leve, por questão do desenvolvimento também neurológico, que eu falei, né? É uma sucção mais leve, não é aquela sucção mais vigorosa, com mais força, não. E não está associado só à sucção. Tem esses outros sinais, né? Que são sinais sugestivos de fome. A criança fica irritada, ela fica se mexendo demais, começa a fazer careta. Aí vocês assim, não, realmente ela está com fome, tá? E outro parâmetro. Esses são parâmetros para a gente trazer a criança para mamar, né? E eu sempre falo que a gente deve trazer nos primeiros sinais de fome. Mas quando você colocar essa criança ao seio, perceber o quê? Se de fato ela está extraindo. O que é extrair leite? É saber se a bochechinha está redondinha, se está engolindo. A gente consegue ouvir a deglutição e a gente consegue visualizar a deglutição, tá? E aí você associa com os outros sinais, né, que a gente já falou, inclusive nessa live aqui, que é a questão das eliminações, né? Fazendo xixi, fazendo cocô e se saciando. Depois a mamada fica mais tranquila, fica mais calma e também vai melhorar o sono. Mas isso sempre avaliando todos esses fatores, tá? Para a gente poder, de fato, dizer que a criança realmente está com fome, não está nutrindo da forma correta.
Tudo bem? Entendido? Mais alguma dúvida que vocês queiram fazer? O que vocês acharam da aula? Se vocês entenderam esse processo, né, das emoções com relação à amamentação, se vocês já haviam parado para pensar o quanto que as nossas emoções interferem. Outra coisa, um exemplo típico para vocês entenderem, é a questão da descida do leite, né? Não somente na fase da pojadura, mas a descida do leite durante toda a amamentação. Quando a gente está muito tensa, muito preocupada, cansada, a tendência é o leite não descer logo de imediato. O leite, ele precisa, principalmente a gente quando é mãe de primeira viagem, precisa pelo menos 5 a 7 minutos de estímulo para o leite descer. Por isso que quando às vezes a gente não faz o preparo prévio dessa mama antes da amamentação, o que acontece? O bebê ele vai para você, se ele está no alto estágio da fome, ele vai se irritar demais, porque no início não vai ter leite. Ele vai sugar, 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 e depois de uns 5, 7 minutos que o leite vai descer. Aí que ele vai sentir o fluxo, aí ele vai começar a se tranquilizar. Mas se eu não faço isso antes, antecipo ele, os primeiros sinais de fome, e eu faço o preparo da minha mama, o bebê já vem com o estado altamente irritado. Aí o que eu digo? Que bebê desorganizado não mama. E se ele não mama, a gente, enquanto mãe, se a gente não sabe desse processo bem aí, a gente vai ficar agoniada, a gente vai ficar tensa, a gente vai ficar desesperada e vai achar que nosso leite não está sendo suficiente para nutrir a criança, não tá, que a gente não tem leite. E aí, esses pensamentos negativos vão fazer o quê? Bloquear a nossa mente, tá? Então, tem bastante cuidado com relação a isso. E isso está muito relacionado com o tema de hoje, né? É a questão das emoções. Se eu não estou tranquila, se eu não estou confiante no processo, pode travar a descida. E a gente pode, eu até coloquei essa semana um post falando sobre as falsas indicações de baixa produção. Às vezes é um sinal inefetivo de ejeção. O que é isso? Um sinal que o meu leite não está descendo. Porque uma coisa é ter leite na mama e outra coisa é esse leite conseguir descer. Então, por isso que, geralmente, o que eu faço quando eu entro na minha consultoria? Carinha, minha paciente, ela pode dizer se é ou não que eu faço. Eu não vou direto para a consultoria em si, para avaliar em si, fisicamente. Eu primeiro começo uma conversa. Eu primeiro escuto a família, eu primeiro quebro o gelo para saber, de fato, se a gente está se conectando, deixar essa mãe mais tranquila, deixar essa mãe extravasar o que está preocupando, o que está dificultando o processo. Aí eu começo a entender, aí eu vou quebrando esse gelo. E se ela está num processo de descida, né, de fazer a descida do leite, depois dessa conversa, a mãe ela está mais tranquila, ela está mais relaxada. E a tendência é, quando a gente colocar essa criança ao seio, o leite já começar a descer. Por quê? Preparar a descida do leite, o sinal de ejeção, ele não depende apenas do estímulo físico. O estímulo físico é super importante, que é a sucção do bebê ou outro estímulo, uma ordenha, por exemplo. Mas também o estímulo do toque, eu vou tocar meu bebê, eu vou sentir o meu bebê, eu vou cheirar esse meu bebê, eu vou cantar para ele, eu vou me sintonizar com ele, vou sentir o cheirinho, ele não está comigo, eu vou olhar um vídeo dele, vou pegar uma roupinha, vou cheirar, vou pegar uma foto, vou olhar. Porque o sinal de ejeção, ele depende do sentido também. Do estímulo, que é o principal, e dos sentidos. O tato, o cheiro, a visão, o ouvido, entendeu? E isso tudo faz com que a descida do leite aconteça. Então, às vezes a mãe está cheia de leite, mas não consegue destravar aqui, ó, para o leite descer. Tudo bem? Mais alguma dúvida que vocês queiram fazer ou colocação? Tatiele, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida antes. Não?
Não tem dúvidas, nem colocações, mas Dúvidas é um monte, né? Mas em relação ao que a gente discutiu hoje, a questão do nosso emocional, das nossas emoções, que podem interferir na nossa amamentação. Ficou alguma dúvida que você queira tirar? Não, bem tranquilo. É só eu tenho que me controlar nas emoções porque eu sou bem estressada. Então, eu sei que isso vai afetar bastante minha bebê. Mas aí eu tenho um ponto positivo. Se você já sabe que as emoções interferem, principalmente na descida do leite, e assim, se interfere na descida do leite, vai interferir diretamente também na produção. Por quê? Porque se o leite não desce, fica leite acumulado. E leite acumulado, o cérebro entende que não precisa aumentar a produção. Então, para nossa defesa, ele manda fazer o quê? Não produz mais leite nenhum. Aí para de produzir. E a tendência é sua produção diminuir. Entendeu? Então, Sim, se você já sabe que você tem esse fator aí que pode, né, que você já sabe que pode comprometer, então a gente já começa o quê? Trabalhar eles agora, na gestação. Começa a formar a sua rede de apoio, começa a conversar com eles. Se for preciso, fazer uma terapia, né, para te deixar mais tranquila. Busque informações para tranquilizar as tuas dúvidas, porque é importante você se preparar nesse sentido, principalmente, né, emocional. Porque a amamentação, ela é uma caixinha de surpresas, porque a gente só vai saber, de fato, o que vai acontecer na amamentação 100% quando a gente tiver todas as peças encaixadas. E aí eu falo, o que a gente está falando hoje das emoções, mas se, no caso, você é gestante, então a gente avalia a gestação, e a gente avalia fatores que possivelmente podem interferir de forma negativa ou não na tua amamentação quando você tiver o bebê. Mas quando o seu bebê, ou a sua neném, né, é menino ou menina? é menina? Menina. Qual é o nome? Sara. Quando a Sara nascer, aí sim que a gente vai fechar todas as peças, porque a gente vai examinar a Sara para saber se ela não tem nenhuma pecinha aí meia solta no percurso aí do desenvolvimento dela, que pode interferir na amamentação, entende? Mas se Sim. você já chega confiante, sabendo que existe obstáculos, e esses obstáculos a gente consegue contornar, né, com o direcionamento certo, com as informações certas, né, e você acreditando e confiando na sua capacidade para aumentar, você consegue sair, né, de forma tranquila dessa aumentação. Você não vai entrar em desespero. Eu sempre falo assim, que a informação, ela te dá condições para ter escolhas conscientes e mais assertivas. Porque no desespero, a gente não consegue raciocinar da forma correta. E às vezes a gente vai pelo impulso, né? Ah, eu não sei, eu não sei, eu estou no desespero. Então, se a gente está no perigo, o que falar para a gente, se a gente está no desespero e falar para a gente, olha, faz isso que vai resolver, a gente vai fazer. Mas às vezes, nem sempre é isso que de fato é para a gente fazer. Então, por isso que é importante a gente trabalhar a questão do emocional, o nosso empoderamento, e não só o nosso enquanto mãe, também na nossa rede de apoio. Porque você está preparando seu esposo, você preparando sua rede de apoio para estar ao seu lado nesse processo, então, de repente, no primeiro obstáculo aí, ele vai estar com você e dizer assim, calma, que isso aí poderia acontecer, mas a gente está aqui para solucionar. Estou com você, o que der e vier, e a gente vai continuar a caminhada da forma segura. Mas se ele não estiver preparado, ele vai, a primeiro ponto, vai dizer assim, ó, pode parar com isso. Não dá. E aí vem aqueles palpites, né? Se a gente não souber filtrar, a gente vai cair nas armadilhas do desmame precoce. Porque aí não é fácil, né? É uma jornada, né? É um processo que a gente... São fases que a gente vai passar. Só que passa. Mas só que tem que passar também de uma forma tranquila. Então, não é também assim, porque é desafiador, eu sei que é desafiador, tem que passar por isso. Não.
E principalmente sozinha, você não precisa passar. Você precisa saber o que de fato é para fazer. Aí vem a questão da dor na amamentação. Dor não é para ter. Se alguém fala que é normal sentir dor na amamentação, essa pessoa não sabe o que é amamentação. A dor é algo sinalizando que não está legal na sua amamentação. E a dor não só física, né? A dor psíquica também, ela influencia. Então, a gente tem que saber. Tem que saber que no início eu posso ter um desconforto, mas depois de uns 30 segundos ele vai cessar e eu vou continuar minha amamentação tranquilo, porque meus mamilos estão sensíveis. Então, eu preciso colocar essa criança, né, para mamar, porque ela vai trabalhar a elasticidade desse meu mamilo, ele vai aumentar de tamanho, e quando o bebê mama, mamilo é desse tamanho, quando sai da boca, já fica um tamanho maior, porque ele faz essa elasticidade do mamilo. A sucção aumenta o mamilo. Mas eu não sei que esse início, ele pode ter um desconforto de 30 segundos, que eu chamo de regras de 30 segundos. Se eu não sei disso, eu vou achar que eu preciso sentir dor. E eu vou ficar sentindo dor sempre, porque, não, eu tenho que amamentar, falaram que eu tenho que amamentar, e você vai sentir dor. E a mamada está sendo dor, você está machucando seu peito, a criança está ficando irritada, e não é para ser assim, é para ser tranquilo. Entendeu?